Logo ao sul de Chicago, há uma pedreira de rocha tão enorme que pode ser vista do espaço. Com 2,5 km de largura e quase 150 metros de profundidade, esta é uma das escavações mais impressionantes do tipo em todo o planeta. Mesmo assim, o trabalho foi feito em uma área urbana densa, onde uma rodovia importante passa pelo local. Pilotos usam esse local como referência devido ao tamanho e singularidade. E se você colocasse a Estátua da Liberdade dentro desse buraco, a tocha ainda ficaria abaixo da borda. Levando isso em conta, surpreende que poucos conheçam esse lugar. O que acontece aqui? Por que fariam um buraco tão grande perto de uma das maiores cidades dos Estados Unidos? Por que uma rodovia passa bem no meio dela? Isso é perigoso? Descubra enquanto exploramos a história do maior buraco de Chicago. Sou Ryan Soscash, seu apresentador, e você assiste TIS History. Essa história começa há mais de 2 séculos, com o nascimento de Gordon Hubbard. De acordo com a maioria das fontes, Hubbard era um adolescente incansável da Nova Inglaterra que odiava a da escola, matava aulas e vinha de uma família que já foi abastada, mas perdeu sua fortuna e se mudou para Montreal em busca de estabilidade. Infelizmente, ao chegarem ao Canadá, descobriu-se que o pai de Gordon, o provedor da família, não podia exercer na advocacia lá. E com essa constatação, a pouca estabilidade que restava à família desapareceu quase imediatamente. Com isso em mente, Gordon optou por não seguir os passos do pai. Ele optou por uma vida de aventura, apesar da oposição inicial de amigos e familiares. Ele se lançou no comércio de peles, assinando um contrato exaustivo de 5 anos com a American Fur Company em 1818, por apenas $120 por ano, o que equivale hoje a LGU na faixa mais baixa das dezenas de milhares de reais. Ainda assim, qualquer um de Chicago provavelmente sabe que esse cara hoje tem uma rua com seu nome. Ele seguiu fazendo coisas incríveis, mesmo tendo começado de forma humilde. Veja, a decisão de aceitar aquele emprego o levou para a fronteira selvagem dos Grandes Lagos e, no fim das contas, para a região que se tornaria Chicago. Ao chegar, ele rapidamente construiu conexões com outros fundadores, como John Kenzie, relacionamentos que viriam a moldar tanto o futuro dele quanto o da cidade. Nas décadas seguintes, Chicago cresceu. Hubbard acumulou riqueza, poder político e enormes extensões de terra. E parte disso se deve à sua supostamente forte reputação entre a população indígena. Permita-me explicar. Além de negociar com os nativos, ele se mostrou um aliado de algumas tribos influentes. Segundo relatos, em uma ocasião, ele caminhou cerca de 120 quilômetros até a cidade de Danville para avisar uma tribo sobre um ataque iminente, o que de fato foi um gesto de coragem. À medida que esses laços se estreitavam, ele acabou recebendo o apelido de Swift Walker e foi por fim adotado por uma tribo. A partir desse momento, ele se casou com sua primeira esposa, uma mulher indígena, e fortaleceu ainda mais alianças, relações comerciais e laços culturais entre as comunidades. No final, esses relacionamentos o ajudaram a garantir várias terras, sendo uma delas cerca de 160 acres, chamada Thornton, Illinois. É importante destacar que Hubbard tentou transformar essa terra em pedreira, uma jogada brilhante em teoria, pois percebeu o que viria. Ele sabia que com a expansão para o oeste, Chicago se tornaria um grande entroncamento dos Estados Unidos e, no final das contas, uma cidade global por si só, e que durante toda essa transformação, o calcário teria um papel fundamental. Infelizmente, ele chegou cedo demais. O boom do calcário ainda não ocorrera, e a tecnologia industrial para extrair a pedra na escala desejada ainda não estava aperfeiçoada. Assim, esse fundador de Chicago seguiu para novos horizontes, mas mal sabia ele que, de muitas maneiras, Chicago surgiria de um buraco na terra que ele um dia possuiu. Na década de 1870, Hubbard havia se tornado tão rico que expandiu seu império para outros setores, e foi por essa época que seu destino se tornou um pouco mais sombrio. Por exemplo, ele comprou uma participação em um navio a vapor que foi abalroado por uma escuna e afundou em 1860 na costa do que hoje é Winnetka, Illinois.
Como uma curiosidade interessante, esse naufrágio foi redescoberto em 1989, com mais de 130 artefatos ainda a mar a bordo. Além disso, Hubbard também investiu em uma companhia de seguros, um empreendimento que não poderia ter vindo em pior hora, já que o incêndio de Chicago logo depois reduziu a cidade a um monte de escombros e os pedidos de indenização resultantes quase o deixaram falido. O incêndio também consumiu a única cópia de sua autobiografia, um manuscrito de 800 páginas. Então, muitos dos detalhes de sua vida posterior e das origens dessa história foram perdidos para sempre. No final, a saúde de Hubbard começou a declinar na década de 1880 e os relatos do que ele passou eram angustiantes. Portanto, só posso esperar que, quando ele faleceu em 14 de setembro de 1886 e foi sepultado no cemitério de Grayson, ele tenha encontrado a paz. Embora eu não ache que esse tenha sido o caso, e digo isso com o máximo respeito. Considerando a potência industrial que esse fundador representava, provavelmente ele estava se revirando no túmulo cerca de uma década depois, já que, de fato, o crescimento de Chicago explodiu. As ferrovias mudaram tudo, e a pedreira de calcário que ele um dia imaginou finalmente estava prestes a gerar o tipo de fortuna que até um rei invejaria. A verdadeira transformação da pedreira começou por volta de 1900, quando equipamentos movidos a vapor e a expansão das conexões ferroviárias de repente tornaram possível remover e transportar enormes quantidades de pedra. Até esse momento, operações menores ainda tentavam extrair o que podiam da área. Entra em cena o coronel Jefferson Hotchkiss com sua Brownwell Improvement Company, uma grande força da mineração do século XX que começou a comprar as várias propriedades das terras ao redor para consolidação. Enquanto isso, Chicago crescia rapidamente, tornando-se uma das principais cidades industriais dos Estados Unidos e precisava urgentemente de calcário para tudo. Então, entre a demanda intensa e a consolidação corporativa, é seguro dizer que foi aqui que a operação entrou em uma nova era, passando para a produção industrial. No final da década de 1910, essa propriedade adquirida se transformou em uma potência moderna, expandindo as operações, abrindo novas seções de pedreira e ligando-as por túneis subterrâneos para transportar a pedra com mais eficiência no local. Essa modernização transformou um mosaico de pequenas cavas em uma operação industrial, preparando o terreno para a imensa escala de extração que mais tarde abasteceria o crescimento explosivo de Chicago. E foi também por volta dessa época que as características físicas da região começaram a mudar, pois o meio-oeste agora via surgir seu maior produtor de rochas. Durante a Grande Depressão, a construção no país desacelerou, mas aqui as operações continuaram. Projetos de obras públicas e programas de infraestrutura ainda exigiam agregados, mantendo a demanda por calcário viva, mesmo em tempos econômicos difíceis. E, surpreendentemente, as restrições da época também forçaram a inovação, ajudando os operadores a manter a produção apesar dos mercados instáveis. No final da década de 1930, o próprio local já estava se tornando visualmente marcante visto de cima, uma cicatriz industrial geométrica próxima ao que eventualmente se tornaria uma rota de transporte. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local teve novo crescimento. Durante a década de 1940 e especialmente nos anos 1950, a expansão do pós-guerra remodelou a região de Chicago. Os subúrbios cresceram rápido e a pedreira forneceu grandes quantidades de pedra britada para a infraestrutura. Os métodos também evoluíram. Caminhões modernos e operações de detonação potentes permitiram a remoção de pedra em uma escala que as gerações anteriores nem poderiam imaginar. Esses fatores empurraram a pedreira ainda mais fundo no rocha matriz, criando as paredes íngremes que mais tarde surpreenderiam os motoristas. E isso nos leva à história da rodovia. No início da década de 1950, a região de Chicago estava mudando rapidamente. O crescimento suburbano pós-guerra explodia, a posse de carros crescia e planejadores corriam para criar vias expressas modernas que reduziriam o congestionamento, desviando o tráfego ao redor da cidade. Em particular, a I-290 foi projetada como uma dessas rotas de desvio, conectando Indiana aos subúrbios de Chicago e depois até Wisconsin.
Quanto aos planejadores de rotas, eles preferiam terrenos que passavam por regiões fortemente industrializadas, incluindo as operações de extração de calcário em constante expansão em Thornton. Eles viam a pedreira como vantagem, pois terrenos industriais eram mais baratos para construir uma estrada do que bairros densos, então a estrada foi pavimentada. Mas, quando a década de 1950 virou para os anos 60, a demanda por calcário britado aumentou novamente e, de forma um tanto irônica, ele era necessário para a construção de mais rodovias. Foi aí que a história se repetiu. A cava cresceu agressivamente para atender a demanda e, eventualmente, se aproximou da rodovia, agora bastante movimentada. Na década de 1970, com o ritmo acelerado das escavações, o contraste entre uma das rodovias com pedágio mais movimentadas de Chicago e o desnível acentuado em ambos os lados dela acabou se tornando uma curiosidade por si só. Neste ponto, você pode questionar a segurança do paradoxo. Porém, nada de anormalmente perigoso ocorre aqui em relação ao tráfego rodoviário. Mesmo nos anos 1950, os engenheiros já previam a expansão da pedreira e planejaram as medidas de segurança antes do cava atingir a profundidade atual. Em outras palavras, a estrada não se tornou perigosa depois, porque ela foi projetada desde o início para levar em conta o crescimento da pedreira. Com isso em mente, ao final da década, os dois sistemas de transporte e extração estavam agora permanentemente entrelaçados. Mesmo assim, um terceiro fator, o controle de enchentes, estava prestes a entrar na equação. Na década de 1970, Chicago enfrentava um grande problema que remontava às suas origens: o controle de enchentes. Você deve se lembrar em vídeos anteriores que grande parte da região era pradaria úmida e pântano, principalmente nos subúrbios do sul. Foi aí que o problema surgiu. À medida que a cidade crescia, as paisagens eram simplesmente cobertas por ruas, estacionamentos e bairros. A água, que antes era absorvida pelos pântanos, passou a correr sobre o concreto, entrando nos esgotos e seguindo para o antigo sistema de encanamento de Chicago. Aqui, as coisas pioraram, pois grande parte da rede era um sistema de esgoto combinado, onde a água da chuva e o esgoto doméstico passam pelos mesmos canos. Durante tempestades fortes, esses canos enchiam rapidamente. Quando transbordavam, o esgoto retornava para os porões, poluía os cursos d'água naturais e causava inundações. Uma forte tempestade pode sobrecarregar a cidade em questão de horas e causar uma crise de saúde pública. No início dos anos 1970, enchentes frequentes fizeram os engenheiros admitirem que o sistema antigo não suportava o escoamento urbano moderno. Mas havia um plano. Eles criaram uma nova forma de armazenar água durante tempestades. Isso nos leva a um dos maiores projetos de engenharia civil dos Estados Unidos, o plano de túneis e reservatórios, conhecido como Projeto do Túnel Profundo. A ideia era ousada: cavar túneis enormes, bem fundo no subsolo, para armazenar a água da chuva e o esgoto, evitando temporariamente qualquer transbordamento. Chicago agiu. As equipes escavaram quilômetros de túneis profundos na rocha, a dezenas de metros sob a cidade. Os túneis funcionam como reservatórios. Em vez de alagar as ruas, o excesso de água iria para esses túneis até que a estação de tratamento processasse tudo. Porém, apesar de ajudarem, os túneis não foram suficientes. Eles precisavam de grandes bacias de armazenamento. A pedreira Thornton entrou em cena como um reservatório pronto para uso. Ao invés de criar nova bacia, poderiam só reutilizar parte da pedreira, economizando bilhões. Ao ligar a pedreira à rede de túneis, a água da chuva pode ser desviada para o grande poço de calcário em chuvas intensas. Você poderia até dizer que a pedreira funcionava como um enorme balde de emergência debaixo de um telhado com goteira. Com o desenvolvimento do projeto nos anos 80, 90 e 2000, Thornton tornou-se peça-chave de uma rede bem mais ampla. Vou explicar como funciona. Em chuvas fortes, os sistemas de esgoto combinado ficam sobrecarregados. Em seguida, o excesso de água é desviado para os túneis subterrâneos profundos, onde é transportado por várias partes da região de Chicago e até os subúrbios. A defesa final ocorre quando os túneis lotam e a água vai para grandes reservatórios, como o de Thornton. Após a tempestade,
bombas lentamente devolvem a água às estações de tratamento, onde é limpa e liberada com segurança. Os túneis se estendem por dezenas de milhas, ligando comunidades em todo o condado de Cook e além. Eles servem como válvula de alívio de pressão para a área metropolitana. O resultado disso foi tão bem sucedido que no início dos anos 2000, os engenheiros expandiram ainda mais o papel de Thornton. Esses impressionantes projetos de construção abriram seções adicionais e instalaram estruturas de controle, transformando parte do complexo em um dos maiores reservatórios de águas pluviais do mundo. Em 2015, o reservatório Thornton entrou oficialmente em operação como um dos principais componentes do projeto Deep Tunnel, e sua escala era de tirar o fôlego. Ele é capaz de armazenar mais de 7 bilhões de galões de água em uma área grande o suficiente para caber 6 Soldier Fields. Agora, é aqui que precisamos abordar uma pergunta óbvia. Se bilhões de galões de água da chuva e esgoto são armazenados aqui, por que toda a área não cheira a esgoto? A resposta está na engenharia. Lembre-se, o reservatório não armazena esgoto aqui para sempre. Ele funciona como um reservatório temporário durante grandes tempestades, capturando o excesso que, de outra forma, inundaria ruas e porões. Além disso, grande parte do que acaba aqui está altamente diluída. Mesmo assim, partes do reservatório utilizam métodos de aeração e mistura para manter a água oxigenada e em movimento. O objetivo é evitar a estagnação, reduzir o odor e melhorar a qualidade da água ao máximo possível antes que ela seja bombeada de volta para a estação de tratamento. E assim, essa antiga cava industrial provou seu valor, ajudando primeiro a construir a própria Chicago, mas depois a protegê-la de seus próprios resíduos. Vale ressaltar que nesse processo, fatos surpreendentes sobre a história da Terra foram descobertos. Por exemplo, cerca de 440 milhões de anos atrás, toda essa região ficava próxima ao Equador e era coberta por um mar tropical raso e quente. Isso mesmo. O que hoje é um subúrbio de Chicago já foi um ecossistema de recife de coral próspero, cheio de vida marinha antiga, incluindo um parente gigante e ancestral da lula, uma criatura que, segundo estimativas, chegava a área entre 3 e 4,5 metros de comprimento. Esse predador em forma de torpedo caçava no mar tropical, usando seus tentáculos para agarrar as presas e um bico poderoso para esmagar aquelas que capturava. Então, não sei quanto a você, mas como alguém que cresceu em Chicago, tenho que admitir, fiquei bastante surpreso ao descobrir que a terra sob o lugar que um dia chamei de lar já foi um oceano tropical. Especialmente porque você sabe, convenhamos, Chicago é praticamente o oposto desse tipo de ambiente. Por fim, os cientistas também descobriram algo aqui que literalmente veio do espaço sideral. Nos anos 90, pesquisadores identificaram evidências de uma antiga estrutura de impacto. O objeto em si provavelmente se formou há mais de 4 bilhões de anos, antes de se desprender de sua origem e eventualmente colidir com a Terra. Esse impacto aconteceu há cerca de 430 milhões de anos, quando a região ainda era um mar tropical. O impacto abriu uma cratera sob a água, perturbando o ambiente do Recife e espalhando destroços pelo fundo do mar. Então, tudo isso serve para dizer que esta terra sempre foi interessante, muito antes de a rodovia cruzar essa cicatriz parecida com o Grand Canyon. De um impacto de meteorito ao gerenciamento de águas residuais, essa é a história do maior buraco de Chicago. Espero que tenha gostado do programa. Se quiser mais episódios assim, me avise clicando no botão de inscrição. Até a próxima, sou Ryan Soskesh e me despeço.